Bom dia a todos. Eu vou ler um artigo que eu havia escrito já faz um certo tempo, desde quando saiu a notícia de que o Elon Musk, né, o bilionário, se eu não me engano ele é sul-africano, né, mas é residente nos Estados Unidos. Enfim, ele comprou o Twitter, né? Não, acho que não preciso ficar explicando quem é o Elon Musk e nem o que é Twitter, né? E todo esse artigo ele é baseado na psicologia social, tá? Para quem acha estranho, o psicólogo não está comentando sobre um indivíduo apenas. A psicologia social ela aborda essa questão de comportamentos referente à sociedade como um todo, né? Então, enfim, é um artigo de psicologia social. O título se chama Elon Musk, Twitter e Liberdade de Expressão. Eu vou ler e aí eu vou fazendo os comentários. Enfim, o mundo inteiro sabe que Elon Musk comprou o Twitter por bilhões de dólares nessa semana. Aliás, na semana que eu havia escrito, né? Não tem como não falar disso e não falar um pouco de política. E já deixo claro aqui que não vai ter apologia da direita contra a esquerda e da esquerda contra a direita. Aqui não é sobre isso que se trata esse artigo, mas sim para análise fria e racional dos fatos à luz da psicologia social, ou seja, no que isso afeta a população e a sociedade. Em primeiro lugar, eu preciso deixar claro que quase toda vez que se fala em liberdade de expressão no país, se coloca um frame, um foco, como queiram, em outra questão sobrepondo a própria questão principal, mesmo que é a liberdade. Por exemplo, no caso do famoso youtuber jovem, conhecido como Monark, o rapaz simplesmente foi acusado de NAZ. Eu tomo cuidado de falar essa sigla NAZ, já que existe aí uma lenda que o algoritmo do, do YouTube e de outras plataformas ele vai captar a palavra e vai restringir a disseminação do conteúdo, né? Mas assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu acho que vocês já devem ter entendido o que é NAZ. Então ele foi acusado de NAZ por dizer que as pessoas devem ser livres para falar qualquer absurdo e bobagem na internet, que se for absurdo e bobagem as pessoas simplesmente não vão dar ouvidos a elas. Então deveriam deixar certas pessoas fazerem apologia de NAZ na internet, porque quem é bom da cabeça vai ignorar evidentemente. O que as pessoas entenderam, ou muitas fingem entender sobre isso. Elas falam coisas, ele disse que gostaria que tivesse conteúdo NAZ na internet. Vai ver, ele gosta e ele até mesmo um NAZ. Mas que palhaçada é essa? É óbvio que o sujeito não é NAZ coisa nenhuma. De fato, um dos países que mais é identificado com a liberdade e que foi um dos maiores responsáveis por lutar contra a ideologia NAZ na Segunda Guerra foi os Estados Unidos. E lá tem partido NAZ, vocês sabiam? Lá as pessoas fazem como disse o Monark, simplesmente ignoram. Aqui, como a mentalidade latina sempre é aquela coisa paternalista de papai ou salvador da pátria, alguns presidentes são alçados ao posto de heróis, quase homens santos. Não se esqueçam dos gritos de Mito ou de Lula, impondo as mãos em crianças doentes no Nordeste. Por incrível que pareça, sim, isso existiu, é só vocês procurarem na internet. Aqui acham que basta alguém falar e tem que tomar cuidado. Ele dá um exemplo e todo mundo vai seguir, né? Isso aí já aconteceu aqui na história recente do país, né? Eles pensam que, tal líder político fez tal coisa, todo mundo vai copiar e imitar, né? Que nem macaco. Então eles ficam em casa, então eles ficam com essa de que tem que controlar o que cada um fala, porque coitadinho do povo, todo mundo é manipulado. Acontece que eles são os maiores manipuladores. De fato, quem vem com esse papo são os que apresentam a maior tendência autoritária, né? Só vocês repararem. Enfim, você veja que hoje em dia uma pessoa te acusa de fascismo e você pergunta o que é fascismo. Essa pessoa não sabe responder, né? A pessoa que te acusou de fascismo não sabe o que é fascismo. Ou ele coloca lá o sininho no Facebook, sou antifascista, e em seguida o sujeito está defendendo uma política fascista.
Como, por exemplo, o Estado pode dizer em que prédio público você pode entrar, o que você tem que colocar no seu corpo, etc, etc. Ou seja, são os palhaços, eles não sabem do que eles estão falando. Aqui, grande parte da esquerda brasileira ela se coloca automaticamente como antifascista, a favor da liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo elas defendem políticas fascistas de controle de tudo, até mesmo da mídia. Ora, se você controla a mídia com órgãos reguladores ou agências de checagem, você na mesma hora está dando poder a indivíduos anônimos ou ao Estado para policiar o que pode ser falado ou não. Isso aí é automático, e eles estão defendendo, e agora comprovado que eles estão defendendo isso. Praticando isso já há tempos. E não venham aqui me xingar porque se você é esquerdista, porque você é esquerdista e você não faz isso. Ótimo, então não me venha provar que a carapuça serviu para você. Eu disse que parte faz e não todos são assim. E o meu argumento principal é o seguinte: já havia suspeita que o algoritmo do Twitter era manipulado para não entregar conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Isso de quem era identificado, né? Então, como direito. Para quem não sabe se existe o algoritmo do alcance, isso é, quando você twitta, para quantas pessoas ele vai mostrar lá no feed. Não, eu li errado, tá? Para quem não sabe, existe um algoritmo de alcance que quando você twitta, ele mostra, ele vai enviar, né? Ele vai mostrar para quantas pessoas ele vai enviar para o feed, né? Então, em resumo, é mais ou menos assim: tal pessoa twitta algo, ele vai, sei lá, mostrar para X pessoas, para 10 pessoas. Agora, se é o outro fulano que vai fazer o tweet, ele mostra para 20, para 30. E se você vai fazer por exemplo, em outras redes, Facebook, você vai fazer uma postagem paga, aí ele vai mostrar para milhares de pessoas, né? Mais ou menos isso. Só que quem não está fazendo uma postagem paga, seja no Twitter ou qualquer outro, no Facebook, qualquer outro lugar, ele deveria mostrar para o maior número de pessoas, para o mesmo número de pessoas, aliás, né? A postagem de pessoas diferentes. Então, pessoal, o que provavelmente acontece então? Acontece que dentro da programação ali, o algoritmo nada mais é que um código ali da programação do código-fonte, código principal. Acontece que eles podem, por exemplo, colocar palavras-chave ali no código, olha, e meio que identificar ali o conteúdo ali, a substância dos conteúdos que você coloca. Por exemplo, essa pessoa coloca conteúdos mais à direita. Então nós vamos limitar aqui o alcance dela, tá? De todos os tweets que ela fizer. Ou poderia ser com qualquer outra coisa. O cara de esquerda, vamos limitá-lo. O cara, ele gosta, sei lá, de sorvete de frutas. A gente vai pegar e vamos colocar aqui um código para identificar que esse perfil é de uma pessoa que gosta de sorvete de frutas, posta mais coisas sobre isso e a gente limita o alcance, tá? Isso é perfeitamente possível. E voltando aqui ao artigo, né, eu até escrevi assim: isso é algo que eu estou tranquilo em falar porque estudei TI, sou formado nisso. E já estudei programação. Para quem não sabe, a minha formação antiga era em tecnologia da informação, né? Uma das matérias obrigatórias era realmente a programação, linguagem de programação, técnicas de programação, entre outros, né? Eu vi isso aí durante quase que a graduação inteira. Então eu sei do que eu estou falando, né? É, Até escrevi aqui: não é que nem o pessoal daquele programa da Jovem Pan, o Pingo nos Is, que apesar de bem intencionados, tem lá o Zé Maria Trindade, um jornalista que toda vez que fala em tecnologia, fala com uma certeza absoluta, que só fala bobagem. Por isso é culpável, mesmo que a formação dele não seja essa de TI, então a gente tinha que dar um desconto, mas é que ele fala as barbaridades com certeza e insiste, né? E assim, do jeito que eu escrevi aqui, até parece que eu não gosto do programa, eu sou fã do programa, né? Mas assim, até hoje, todas as vezes que eles vieram comentar algo que tem a ver com TI, não é simplesmente da área da política,
Eles não chamaram nenhum especialista até hoje para falar sobre o assunto. Eles estão falando sobre algoritmos e códigos, não chamaram um programador para entrevistar sobre o assunto, né? É, enfim, era só ter chamado um e já dirimia todas as dúvidas ali na hora ali e sem dúvida alguma, né? Acabaria com qualquer especulação, né? Enfim. Então tinha aquilo lá no Twitter. Suspeitam que você é de direita, nem tem certeza, você tem alcance diminuído, você fala algo que para eles é estranho, seu tweet é apagado. Infringiu nossas diretrizes, quais? Cala a boca e a gente nem vai te responder. Isso aconteceu com, por exemplo, para citar outro membro do programa, né, o Guilherme Fiuza, né? E várias outras pessoas, várias. Comigo já aconteceu em outras plataformas. Você faz o conteúdo ali, ele fala, você infringiu as regras, você já leu todas as regras, o que eu infringi, não te explicam, simplesmente te deletam ali, né? Às vezes não foi nem um ser humano, o algoritmo ali, ele, por alguma questão ali, ele te bloqueou ali. Por exemplo, aconteceu comigo no TikTok, eu acho, né, que só fiquem tranquilos fazendo adendo, eu não posto dancinhas lá, pessoal, é coisa séria de psicologia lá. Mas enfim, estava falando sobre algum medicamento bem próximo ali ainda que da época da pandemia, e eu acho que eles devem ter colocado alguma linha de código, algum algoritmo dizendo que, olha, toda vez que alguém usar a hashtag medicamentos ou falar sobre medicamentos, porque também já ouvi dizer que tem um programa que ele vasculha todas as palavras que você proferiu em vídeos, em áudios, por exemplo. Aí eles detectam ali a palavra e também já te diminuem o alcance ou te sugerem para a equipe, né, o bloqueio, né? Por isso que eu até tomei cuidado de usar a sigla lá, NAZ, né? Então eles podem fazer isso, aí podem detectar a palavra e pode aí ser enviado para uma equipe lá do conteúdo deles, que eles analisam muito parcamente, né? Tanto é que você às vezes recorre ali do tweet apagado ou da postagem ali que foi censurada e eles dizem que vão analisar e às vezes confirmam a análise, sendo que você, por exemplo, no caso que eu citei do vídeo de medicamentos, eu não vendi medicamento algum, não falei bem ou mal de nenhum medicamento, né? Você estava falando da importância ou do uso do medicamento em alguns casos de tratamentos da psicologia, por exemplo, né? Bom, enfim, aí muita gente saiu, porque se você fica naquele Twitter, né, quem usava, parecia que o mundo inteiro era da esquerda, né? Só tinha postagem ali da esquerda, a esquerda falando com a esquerda, alguém da direita falando e uma enxurrada de gente da esquerda respondendo, sendo que a gente sabe que o mundo inteiro está polarizado. Então, porque parece que tinha mais lá da esquerda radical, uma voz quase que maioritária, né? Ou seja, todo mundo está falando, olha, o mundo está bem polarizado, bem dividido, e lá não, lá era só a esquerda, ou seja, isso aí era uma coisa óbvia, que já acontecia mesmo, essa censura de alcance, de perfis e tudo mais. Só que é aquilo, né? As pessoas querem pagar para ver, né? Igual São Tomé, né? Então, não basta você ter todas as evidências ali, eles queriam que, eu acho que, sei lá, alguém da equipe do Twitter fosse lá e anunciasse, olha, estamos censurando os perfis, né? Enfim, aí pulando mais aqui para frente, o, o Elon Musk estava sinalizando que ele queria fazer a compra, né, do, da plataforma, do Twitter. E de quando ele anunciou a compra, a gente viu vídeos de funcionários tirando sarro e dizendo que não estavam preocupados, que não estavam nem aí, davam risada, né? Citavam o nome dele e riam. Acho que devem ter pensado que era algum tipo de bravata, né, do Musk. E não só ele comprou, como ele disse, e como ele já anunciou, já que assim que ele comprasse, todo o código-fonte do site seria aberto e seria transparente. Ou seja, programadores do mundo todo poderiam ler o código, né?
e ver lá se tinha alguma sacanagem contra direitistas, conservadores, etc. Ou seja, quem entende de programação poderia ver lá o que está escrito, olha, quando você faz isso, acontece isso, quando você aperta esse botão, acontece isso. As linhas inseridas ali, né, também os adendos que foram feitos ao código, como por exemplo essa questão de censurar tais e tais postagens e palavras, né, poderiam ser vistas ali para todo mundo. E aí, para surpresa, né, os despreocupados, entre aspas, funcionários, parece que ficaram com medo sim. Logo após esse anúncio, né, uma enxurrada de jornalistas, influencers, etc., disse que recebiam seguidores aos milhares. Então, de repente, você pega ali uma lista de influencers que são mais identificados ali à direita. E, bom, como todo perfil mesmo deles, é comum que você tenha ali uma quantidade diária de novos seguidores ali, né? Então, para algumas pessoas é comum você, por exemplo, receber 3, 4 seguidores novos por dia. Tem os que estão na grande mídia, recebem ali aos milhares, né? 1.000, 2.000 por dia, e de repente esses que estavam recebendo 1.000, 2.000 por dia, recebia ali 50, 60 mil novos. O cara recebia 3, 4 pessoas por dia, de repente começaram a receber 200, 300. É um número muito expressivo, né? E, assim, logo após esse anúncio do Musk, né? A não ser que você realmente acredite muito em coincidência, né? Então é como se tivessem aberto uma comporta de água em uma enxurrada e invadisse todos os perfis identificados à direita. E qual foi a reação da esquerda? Ela imediatamente começou a acusar, são bots, né? E uma coisa me chamou a atenção, bots. Vai lá ver a explicação de um Augusto Nunes sobre bots, né? Para citar um outro componente lá do programa. Ele nem sabe direito o que é isso. E até mesmo pela idade dele, né? É compreensível. Então você vê que ele tentou ali no programa explicar o que é bots, né? Que assim, é só uma coisa, a única coisa, assim, se vocês me permitem, como eu disse, sou fã deles também, mas eles simplesmente têm algumas questões ali que eles não sabem, parece que eles não querem falar que não sei, eles querem dar alguma opinião, né? Então, assim, ele não sabe explicar o que é bots, você percebe pela explicação dele do que é bots, e ele recebeu milhares de seguidores, então ele, né, que já é um senhor de idade considerável, ele comprou bots. Para quem não sabe o que é bot, vem da palavra robô, tá? Robot. Então, qual que é o processo que você tem que fazer para comprar um bot? Primeiro que você vai ter que pagar por esse serviço aí, que nem é um serviço legal. Então você vai pagar para que uma máquina fique gerando perfis novos com nomes aleatórios. Geralmente esse perfil aí ele nem tem foto, não tem nada. E aí ele vai adicionando ali esses seguidores que ele vai criando aos perfis, né? Ao perfil que foi pago. Então, por exemplo, se eu paguei para inflar o meu perfil ali, não vai ir seguidor pro Zezinho, pro Luizinho, tá? Vai ir pro meu. Aí geralmente você tem que pegar e dar a sua senha, a sua conta ali, o controle da sua conta temporariamente ali para o serviço que você está pagando para gerar os bots e entrar na tua conta. Poxa, então foi essa reflexão que eu fiz, né? Uma pessoa que não sabe nem explicar direito o que é bot vai saber onde contrata esse serviço, colocar esses bots ali. E aí você teria que pensar em diversas outras questões. Então, por exemplo, toda a direita de forma coordenada combinou que no mesmo dia, no mesmo horário, pagaria cada um deles um serviço de bot, contrataria um serviço de geração de bot para inflar os perfis. O que é algo muito difícil de fazer, porque você nota que o cara que mora em São Paulo, o outro mora no Rio, o outro mora lá onde o Judas perdeu as botas e não é nem muito famoso. Todos eles estão interligados, né? Ou seja, todo direitista do Brasil
é interligado, tem um contato um do outro, só a esquerda que é normal que não, né? Que às vezes um esquerdista pode conhecer outro esquerdista. Só com eles que acontece isso, com a gente é tudo coordenado. Na realidade, né, como eles falam, nem existe direita no Brasil, é tudo robô. Né? Então, percebam a dificuldade, né, de se encaixar a realidade. Enfim, enfim, né? É, Ou seja, está bem claro, né, pessoal? Está bem claro que foi a ameaça do Elon Musk abrir o código-fonte e todo mundo ia perceber ali a sacanagem, né? E tá lá. Agora sim a gente pode ter aí o pé de igualdade, de que quando você faz um tweet, como a plataforma, eu acho que ela foi criada para isso, né? O código-fonte dela normal, sem esses adendos de algoritmos, já entrega, tanto faz do cara da esquerda, da direita, já entregaria para o mesmo número de pessoas, etc. E isso aí também demonstra outra coisa, que se apesar do mundo estar polarizado, ele está pendendo um pouquinho mais, né? Pelo menos aqui no Brasil, à direita e não é a esquerda como a gente tinha essa ideia quando estava nesse mundo lá do Twitter, né? Enfim, então você tem várias conclusões que você pode chegar desse caso. Uma outra coisa curiosa que eu escrevi aqui no artigo, até mesmo gente que ninguém sabe mesmo se é direita ou esquerda, influenciadores como aquele Peter Jordan, né? A gente acaba falando Peter, mas a pronúncia correta do nome dele é Peter, né? Não é americano. Eu acho que o nome dele, a primeira, pelo menos o nome principal, né? Não é Peter, é Peter, enfim. O Peter Jordan disse que aconteceu isso com ele, de receber milhares de seguidores. Ou seja, eles estavam limitando até quem, sei lá, tinha uma pinta de direita ou quem não se ajoelhava para o politicamente correto. Então era mais ou menos assim, parece um pouco de direita, não fala como a gente, não usa, né, os termos da nova língua. Enfim, uma ligeira suspeita, então você limita, tá? Você já limita, né? Por exemplo, eu nunca vi esse influenciador falar sobre direita ou esquerda ou política de uma maneira nem sutil que fosse, né? Aí, voltando ali lá ao Pingo nos Is, né, o Augusto Nunes, acho que pela idade, também falou algo que não é muito preciso sobre isso. Ele disse que mudou as diretrizes. Então, assim, tinha lá o antigo dono que tinha uma diretriz e agora com o Elon Musk mudou as diretrizes. Eu escrevi aqui, ora, isso nem precisa de diretriz, né? E também nem é nada da diretriz, porque, ou seja, o Elon Musk não deve ter nem tido tempo de ter entrado ali no prédio do Twitter para falar com os funcionários, né? Foi só o anúncio da compra ser efetivada que eles já, eu acho que limparam o código-fonte. Então não é que isso daí nunca é admitido, tá, pessoal? Nunca é que eles vão falar, realmente, eu quero que todos os programadores daqui coloquem algoritmos aí no meio para limitar o alcance. Não, não é assim que funciona, tá? Ou seja, como eu disse, ele nem sabe como é que funciona todo esse processo. Olavo de Carvalho, ele já falava que basta um funcionário para corromper um negócio, um funcionário, um agente político. Imagina se você só contratar isso aí, né? Então, o que que aconteceu, por exemplo, até o Olavo explica por que a mídia hoje inteira é tomada pela esquerda, né? Eu não vou entrar em muitos pormenores, mas, por exemplo, tinha lá nos anos 60, um embate lá entre esquerda e direita, como sempre teve. Aí teve lá a esquerda que quis dar um golpe ali para tomar o poder, né? Até pela luta armada também. Os militares, eles chamam, né? Eles utilizam o termo contragolpe. Então eles barraram ali a essa luta armada aí, comunista de tomar o poder e depois eles tomaram o poder eles mesmos, né? Isso explicando de forma bem resumida, né? Então houve uma tentativa de golpe, um contragolpe, depois finalmente um golpe mesmo, né?
Percebam que nesse lado eu não estou no lado nem da esquerda, nem da dita direita ali da época. Para explicar o ocorrido, existem vários pormenores, existem guerras ideológicas, sim, de espectros políticos da esquerda e da direita, e algo que é, entre aspas, neutro, que é o positivismo. Mas, como eu falei, não vou entrar nisso. Então, o que aconteceu? Foi eliminada ali a luta armada, mas a luta cultural, que é o mais importante, não é essa questão tanto assim das armas ou é essa questão da economia. O importante mesmo é sempre a cultura, sempre a cultura. Eles acabaram ficando livres ali para tomar universidades, redações de jornais, enfim, todos os meios culturais ali da época, né? Por isso que hoje em dia a gente vê uma quantidade tão grande assim de gente que segue esse tipo de filosofia política, fãs de Cuba, de ditadores como da Venezuela, etc. Né? Então, o que que acontece? Basta que você deixe entrar ali uma pessoa que é altamente ideológica ali no seu negócio, que com certeza vai chamar uma outra pessoa, que vai chamar uma outra pessoa, que vai começar já a barrar o cara que é da ideologia contrária ou é neutro e é muito resistente às ideias. E quando você vai ver, você já tem uma redação de jornal, por exemplo, inteiramente de esquerdistas, por exemplo, tá? Para não falar que eu estou puxando o saco de um lado, poderia também ser o contrário, inteiramente de direitista. Mas o ponto é que vocês percebam isso. É que no Brasil houve essa questão da guerra cultural forte, boicote a quem não era da ideologia da esquerda, por exemplo, das ideologias ali, porque tem várias, né? Por isso que eu prefiro falar em termos de filosofia política. Isso aconteceu também nas redes sociais, né, nos escritórios das redes sociais, porque não deixa de ser hoje um meio de informação. Retomando aqui, né, eu acho que vocês não perceberam aí na edição, mas eu tive que parar aqui por um tempo, agora retomando a conclusão do raciocínio. Vocês podem ter ouvido até aqui e ter pensado, não, mas é muita suposição também dessa parte, muita suposição. Enfim, eu tive até comprovação disso. Entre os anos de 2018 ali mais ou menos, eu trabalhei para uma empresa de TI, né? Que eu aliei ali meu trabalho de TI com psicologia. E quando você gasta uma soma considerável no Facebook, em propagandas e tal, há uma política da empresa que um funcionário é designado para te atender, né, de uma maneira mais personalizada. E você nem precisa ligar lá para eles não, eles mesmos ligam para você, né, para falar com você, oferecer ali algum tipo de ajuda, algum suporte. E, enfim, para quem já estuda isso há um bom tempo e é um bom observador, essa questão do marxismo cultural, você percebe pela escolha das palavras, a filosofia que a pessoa faz parte, as gírias que a pessoa utiliza, e assim, isso numa conversa só pelo telefone. Pessoalmente você pode analisar a questão de roupas, vestuário, né, tudo mais, o modo de se comportar, enfim, né, para mim é muito tranquilo fazer isso. E dito e feito, sabe? Dito e feito, eu peguei e fui procurar ali o perfil da atendente na própria rede e vi pela aparência dela que correspondia à minha análise que eu havia feito simplesmente da palavra dela, né? Das palavras que ela utilizou e o perfil também era cheio de propaganda ali, propaganda política para essa filosofia, né? Mais à esquerda, por exemplo. E isso se repetiu com um funcionário, com dois funcionários, três funcionários, ou seja, isso aí é comprovado, ou seja, era ali uma redação ali de trabalho, parece que inteiramente composta por pessoas de um único espectro político, por exemplo. Então isso daí já explica, por exemplo, a questão de você o algoritmo primeiro pode fazer até um trabalho impessoal porque você programou ele para identificar certas palavras e comportamentos, então o seu perfil ali fica sob suspeita. Depois,
quando alguma postagem ele é censurada, você pode recorrer e aí a parte de recorrer é um atendente real ali, uma pessoa, e ele vai ver ali, bom, não é do meu espectro político, é de um espectro político contrário, é lógico que eu vou pegar e vou manter a censura, né? Ou é lógico que eu vou pagar esse perfil aqui, né? Ou é lógico que eu vou atender de uma má vontade ou nem vou atender, né? Enfim, para mim isso aí já é muito claro, já é um fato, né? Já é comprovado, não é mais questão de opinião para mim. Enfim, só fazendo esse adendo, né? Voltando ao artigo, então o frame burro que a direita cai e parte da esquerda também é que agora a balança vai pender para a direita e esmagar a esquerda. Ou ainda, que com a direita tendo voz, isso é perigoso. Isso dito por pessoas que dizem defender liberdade de expressão. Ora, defender liberdade de expressão é defender que pessoas que discordam de você também falem, e não só quem você concorda, meu Deus do céu. Será que essa geração nem sabe isso? Na era da confusão mental, onde conceitos são todos confundidos, conservadorismo, fascismo, comunismo, socialismo. Ah, eu sou isso e você é isso. Adultos falam isso sem saber o que significa direito, o que elas mesmas estão dizendo que são. Só para explicar esse parágrafo aqui, enfim, agora que aconteceu isso, que ele simplesmente pegou e limpou ali o código-fonte do Twitter, ou seja, ele deve ter tirado aquelas linhas de código que diziam, ó, se a pessoa é de direita, limita. Eles pensaram que imediatamente ele tirou, se pessoas da direita são de direitas, limita, ele trocou a palavra direita, agora se é de esquerda, limita. Não, eu não acredito que ele fez isso, porque todo mundo agora está em cima lá, né, dele, e ele simplesmente deve ter tirado qualquer código de limitação de alcance de publicações. Simplesmente isso, tá? Não vai fazer o que a esquerda está fazendo com a direita, não vai fazer a mesma coisa, né? Eu acho isso até ridículo de se pensar. Então não tem dessa que agora que é uma balança, a pessoa de um lado foi para o outro lado, tá? O peso. Não acredito nisso. Agora eu acho que acredito que, como eu falei, tá o código-fonte ali puro, limpo, do que de como a ferramenta, no caso do Twitter, foi idealizado lá no início. Aí eu estava falando aqui também dessa questão da liberdade de expressão, né? Porque você vê, em vez da esquerda dar o braço a torcer, continua acusando cada vez mais e mais a gente, numa mentalidade clara de que liberdade de expressão é quando todo mundo fala o que eu acho à minha volta, né? Ou seja, eles não defendem a liberdade de expressão coisa nenhuma, eles são sacanas, né? Isso aí é palhaçada, né? Coisa de gente séria, né? Ou é muito hipócrita ou também não percebe e vive, como eu disse aqui, numa espécie de confusão mental, né? Eu até escrevi, dei o benefício da dúvida, que não é hipocrisia, é uma confusão mental, de parte, né? Tem parte que é hipócrita mesmo. É porque essa questão aí, como eu falei, o cara, você vê que a pessoa é sincera, né, na sua ignorância, né? O cara, por exemplo, te xinga, te chama de fascista e depois imediatamente ele já tá defendendo uma política fascista, né? Ou você percebe que ele está falando ali sobre conservadores numa questão de senso comum e não da filosofia conservadora, de Edmund Burke, coisas do tipo, né? E vocês, como eu falei aqui no final, adultos falam isso sem saber, ou seja, você esperaria esse tipo de confusão mental, né, de adolescentes, né? Mas adultos aí, 50, 60 anos, se comportam dessa maneira. Enfim. Agora, grande parte da direita está defendendo alguém que me parece libertário, como grande herói da direita e quiçá da direita conservadora até. O que também já seria algo bem impreciso de se dizer, direita conservadora. Enfim, explicando também esse parágrafo aqui, né? Eu só espero que o parágrafo anterior tenha ficado bem tranquilo, né? Como eu disse, assim, de que agora a esquerda, né, parece que está tomando a dianteira, está falando sobre liberdade de expressão, sendo que eles estavam limitando, calando um lado, e agora eles estão querendo dizer, estão querendo passar leis aí de controle ou regulação das mídias, né? Isso daí quem que vai controlar, quem que vai limitar, quem que vai falar que é fake news ou não é, vai ficar na mão deles, né? Ou seja,
O Twitter já foi ali um tubo de ensaio ali. E isso acontece ainda, né, nas outras redes. Se deixar na mão de um lado aí pra, pra definir o que é falso, o que não é, né? Ou seja, o que eu estou defendendo é que não tenha controle nenhum, controle nenhum. Olha, se você não pode, pela lógica, defender o controle e a liberdade ao mesmo tempo, tá? Você não pode, vamos colocar para um outro caminho aqui, você não pode defender que alguém seja preso e solto ao mesmo tempo, tá? São coisas contraditórias em termos entre si, né? Então você é hipócrita como ele, você quer que a direita controle. Acabo de dizer, tá? Você tem que explicar a explicação do desenho, né? Como dizem aqui no Brasil. Ou seja, nenhum dos lados tem que controlar nada. Tem que estar tudo livre, entendeu? É muita tentação você dar o poder do controle para alguém, né? E até mesmo a filosofia conservadora, né? Não é o bom, o senso comum. Ela prega vigilância, né? E de como o homem é falho, então você nunca pode dar poder absoluto a ninguém. Enfim. E aí, como ele tomou essa atitude, que deveria ser como uma atitude neutra, né? O Elon Musk tomou uma atitude neutra, olha, os dois lados vão ter voz agora igual. Parece que parte, né, da esquerda tomou isso como uma ofensa, pessoal, levou para o lado pessoal, né? Como um ataque. E não, como eu falei, como uma atitude neutra. E então parte da esquerda aí caiu nessa falácia, né? Como então o cara logo, se o cara prejudicou o nosso lado, e percebam que já é uma mentalidade mesquinha, né? Prejudicou o seu lado como? Fazendo algo contra o teu lado? Não. Dando voz ao outro lado. E eles já tomaram isso como um ataque ao seu lado, né? Perceberam isso? Então já está taxando ele de direita. E a parte da direita novamente sempre cai, né, nas ideias da esquerda, né, no frame da esquerda. Então está aceitando, não é? Então ele é realmente de direita mesmo. Ele me parece conservador, né? Parece conservador, gente. O Elon Musk me parece, como eu falei, mais uma ideologia que ele segue ali. É difícil de afirmar onde ele se situa nos espectros políticos ali, mas me parece mais como um libertário, como uma espécie de anarquista, alguma coisa desse tipo. Né? Ele acredita no livre mercado, porém, quando você vai entrar nesse lado cultural, a confusão mental às vezes é muito grande e a pessoa acaba pendendo para questões do marxismo cultural, mesmo sem saber. Invariavelmente vai para isso, tá? Então, assim, tá muito longe de ser de direita conservador o Elon Musk. Mas isso aí, a minha exposição já está muito longa, aí já estamos indo para quase 40 minutos. E seria um material para outra exposição, né? Outro vídeo, outro áudio. E eu posso estar abordando aí as causas disso, para ficar bem claro esse ponto de vista mais para frente. Então, o que tem que ficar mesmo dessa exposição é que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? A liberdade de expressão não é algo para se subestimar. Ele está muito em voga nos dias atuais. É uma notícia atrás da outra sobre liberdade de expressão sendo debatida aí por candidatos, sendo debatido por ambos os lados dos espectros políticos, sendo debatido no STF, enfim. E é o grande debate do século, né? O grande debate aí. Parece que tem até governos aí dizendo que vão criar um Ministério da Verdade, né? E de novo, já citei aqui, não preciso repetir de novo, é muito perigoso quando alguém se coloca o controle, o poder de dizer o que é verdade, o que é falso, né? E se tirarem a liberdade das mídias, das pessoas se expressarem, acabou tudo, você simplesmente vai ter que começar a aceitar o que um lado acha que é melhor para você, tá? O que certas pessoas ali selecionadas dizem que é certo, que é errado, como você tem que se comportar. Isso aí é análogo, é praticamente a escravidão.
tá? E também recentemente já se mostrou que o Estado, se quiser, o poder estatal, o poder de governos podem fazer com que as pessoas realmente, eles realmente podem controlar, tá? Grande parte ali da população mesmo, a maioria da população e as pessoas infelizmente vão aceitar. Bom, então é isso. Aguardem uma futura exposição sobre o porquê o Elon Musk ele está longe de ser da direita conservadora e é até meio que difícil de dizer o, qual filosofia política que ele segue, mas eu vou trazer algumas evidências que podem é, 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 dar uma pista sobre isso. Então, muito obrigado e até a próxima.